Abemos nossa dupla de volta. Estou muito feliz com o retorno de Laura Barros aqui com a gente no nosso Visões Brasil Agora. Laura Barros, procuradora, e Paula Carvalho, criadora de conteúdo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá debater o que é assunto no Brasil e no mundo. É um prazer estar de volta. Laura, que bom. Fiquei aí, muito Laura? feliz, estava ansiosa pelo nosso encontro, nossa Isso audiência, aí. Murilo, Paula. Vamos lá. Ô Paulinha, você viu que a Laura voltou radiante, né? Depois de férias, quem não, né? Quem não volta radiante aqui pro nosso Quem não, país? né? Então, vamos preparados para discutir o que é assunto hoje. Meninas, eu quero começar com eleições nos Estados Unidos. É o assunto do momento, é o assunto do dia e vai ser assunto pelos próximos dias também. Eu estava dizendo aqui agora há pouco que Kamala Harris fez o seu primeiro discurso ontem atacando Donald Trump. Ela vem pro ataque, vem pro embate contra o seu ali provável opositor. E aí, quero começar aqui com Laura, porque Laura é procuradora do município de São Paulo, né? Tá nessa posição, uma posição importantíssima. E a Kamala Harris foi procuradora da Justiça nos Estados Unidos, óbvio que, né, são atribuições diferentes, mas está numa posição da Justiça e depois foi para a política. E aí, Laura, a Kamala Harris tem se colocado nessa posição. Sou ex-procuradora, tô acostumada a lidar com gente do tipo de Trump. Aqui são aspas dela, tá? Não são minhas. Ela usou essa fala ontem. Na sua avaliação, esse embate, ela já estando em um cargo como esse de procuradora anteriormente, pode credenciá-la para esse enfrentamento a Donald Trump nos Estados Unidos? Então, Murilo, é claro que o discurso ele pode ter alguma força, algum impacto. Afinal de contas, ela realmente tem esse histórico, tem esse apelo. Mas eu acho que muitas vezes é difícil a gente divergir dos fatos, né? E o fato é que ela ficou aí 4 anos no poder e o que a gente viu foi um governo meio insípido, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a questão dos imigrantes, dos quais, da qual ela estava encarregada, digamos assim, pouco tivemos em termos de algo de evolução, né? Então, na minha visão, eu acho que haverá uma cobrança do eleitorado muito mais em termos do que foi feito, né? O apelo sempre existe. Eu acho que essa evidência desses ataques já dão um tom de como vai ser, de como vão ser aí esses próximos 90 dias. Vai ser uma campanha corrida, vai ter um ar aí meio afobado, no meu modo de ver. Por outro lado, ela já conseguiu doações super vultosas, ela tem condições de fazer uma campanha muito rica, né? Mas eu acho que essa polarização vai ser muito, muito presente, inclusive em decorrência do recente atentado sofrido pelo ex-presidente Donald Trump. Isso aí a gente sabe que sempre leva a um distanciamento ideológico entre as pessoas, uma tendência à agressividade, a uma cultura do medo que muitas vezes conduz as pessoas a uma facilidade de entrar em espirais de fake news, em espirais daquele discurso de ódio. Então, eu acho que vai ser uma campanha bastante agressiva e, claro, ninguém apaga o passado da Câmara, mas entre o passado e a prática anterior e recente, talvez, no meu modo de ver, a prática, as demonstrações efetivas falem mais alto para o eleitorado nesse momento. Paulinha, passo a pergunta a você. Queria saber como você tem analisado esse primeiro discurso de Kamala Harris do enfrentamento. Você acredita que esse vai ser o tom e como que é a sua análise sobre essa estratégia da provável candidata democrata aos Estados Unidos? Acho que o que a Laura falou faz muito sentido. A Kamala ficou muito apagada, né, nesses anos de governo Biden, mas por toda essa problematização da história do Biden querer ficar e agora ele sair, eu acho que a chegada dela foi bem vista, tanto pelos democratas, eu digo os políticos, que me parecem bastante propensos em abraçar, né, ela como candidata, como também pelos votantes, né, pelo público, que de repente via ali que o Biden estava realmente enfraquecido, sem condições de debate até com o Trump, e que agora vem uma figura dessa mulher que tem essa postura mais forte, uma esperança, né? Aí você vê as doações voltando para a campanha, o que é sempre importante, necessário, e também os movimentos que ela faz para trazer, porque nos Estados Unidos, gente, o voto não é obrigatório, então também é muito importante você levar as pessoas a praticarem ali a democracia e a votarem. Então a gente vê já movimentos, por exemplo, na internet, com a Câmara já se conectando com os jovens, né? Então uma postura diferente
do que a campanha do Biden estava fazendo ali, numa réplica de memes e tal. A Câmara, por exemplo, já abraçando uma artista que é bem popular aqui também no Brasil, que é a Charli XCX, que tem uma conversa muito boa, né, com os jovens. Então, já recebeu um tweet dessa artista, já modificou ali o seu perfil nas redes sociais para se comunicar um pouco com esse público, usando memes e tal, com referência no último álbum da cantora. Isso parece meio bobo, mas na verdade essa conexão com esse público jovem, né, faz muito sentido. A Taylor Swift foi conhecida aí por trazer muitos votos para o Biden. E a estratégia de uso da internet, de levar os jovens, por exemplo, para votar, tudo isso é o que ela vai ter que buscar. Essas mulheres que querem garantir o direito ao aborto nos Estados Unidos, que é uma das bandeiras dela. Tem gente que acha que essa questão dela mais identitária, né, enfim, das causas que ela abraça pode prejudicá-la. E aí vem na figura do vice alguém que possa ser mais parecido com o Biden, né, mais centro ali nos Estados Unidos, mas ela vai se comunicar com essa população imigrante, negra, essas mulheres que querem garantir o direito ao aborto, os jovens que veem nessa energia dela uma esperança de continuidade democrata na presidência. Então, é óbvio, a gente ainda vai entender como vai ser a briga entre os dois. A gente já vê que vai se elevar a temperatura, né? A gente está iniciando aí uma nova fase das campanhas, das duas campanhas, eu acredito. Mas ela tem que buscar esse voto de quem, de repente, estava desanimado com o Biden e que agora quer colocá-la. Só que a gente vê que as pesquisas estão muito divididas, né? Em muitos casos, ela perde para o Trump em algumas pesquisas. Isso sempre foi apontado, né? Até mesmo antes, ali, quando era ela e o Biden, porque ela chegou a disputar, né, para ser a candidata democrata. No caso, acabou sendo o Biden. E, na época, as campanhas também indicavam que o Biden tinha uma briga melhor ali com o Trump, né? Então, agora, acho que a gente deu uma zerada no game. Cada um vai ter que se posicionar para a gente entender melhor como é que vai ser essa briga. Não deixa de ser um fato novo, né? É um fato novo que entra na história porque, claro, a candidatura de Biden estava muito enfraquecida. Só para a gente passar a régua nesse assunto, você falou sobre internet, memes, né, Paulinha? Tem até um caso bastante curioso ali, né? Porque a gente sabe que os Simpsons, né, a série Simpsons, ela sempre antecipa os fatos, né? E a campanha de Kamala está repercutindo um fato bastante curioso na cultura pop, né? Porque sim, nada... Pode falar. Desculpa, mais uma previsão, né? Mais uma previsão dos Simpsons, há várias, né? Até alguns livros escritos sobre isso, até cheguei a ler um deles, é muito interessante. Há coincidências históricas, assim, que realmente nos levam a refletir. É engraçado, porque foi na 11ª temporada e que mostra a Lisa Simpson assumindo como a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. E agora, se a gente tivesse aí a Câmara como candidata consolidada e como presidente, seria aí mais uma previsão dos Simpsons que daria certo. Inclusive, eles estão comparando a questão da roupa, né? Porque na posse do Biden em 2020, a Câmara estava aí, enfim, com esse taier roxo, que é bem... E esse colar de pérola é muito parecido com o que a Lisa usava no episódio. Então, aí já evocaram mais uma previsão dos Simpsons que, quem sabe, pode dar certo. Isso é muito engraçado. E, de fato, a gente vai vendo, né? Smartwatch, a Alemanha campeã da Copa do Mundo, tem um monte de coisa aí. A Disney comprando a Fox. Nossa, a nota de R$200 aqui no Brasil, eles não param aí. É impressionante então, seria mesmo. Curioso, mais uma curiosidade, né? É impressionante. É a mãe de nada dos Simpsons, né? Impressionante todos esses fatos. Mas vejam, meninas, eu vou mudar aqui completamente a rota da nossa discussão, porque tem notícia importante chegando de São Paulo sobre economia, que é a privatização da Sabesp. Vocês duas são de São Paulo, acompanham de perto esse assunto. A privatização, então, foi concluída, a gente tem aí a conclusão desse processo, né? Queria que Laura Barros nos trouxesse, então, as suas avaliações, tanto os prós quanto os contras, né, dessa movimentação que vai impactar a vida de muitos paulistas, né? Bom, Murilo, primeiro eu vejo aí uma questão conceitual, né? No meu modo de ver, quando a gente fala de água, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de direitos fundamentais da população. E usualmente quem sofre mais, sabemos,
são os menos favorecidos, é a população mais vulnerável. Então, na minha visão, os direitos fundamentais deveriam ser garantidos a partir de ações do Estado. Essa questão da privatização não me soa bem com relação a esses serviços em específico. Acontece que essa discussão já está superada, né? Muita gente questiona a legitimidade de todo o processo que foi levado a efeito, mas não se pode questionar que a grande bandeira do governador durante toda a sua campanha foi a privatização, inclusive com referência explícita e específica à Sabesp. Ou seja, a legitimidade das urnas, essa privatização tem, isso ninguém questiona. Aí tem um outro aspecto, que é a forma como essa privatização foi levada a efeito. E essa, no meu modo de ver, tem alguns problemas. Primeiro, a gente tem ainda em andamento 2 ações no Supremo, uma que questiona a lei do município de São Paulo e outra que questiona a lei do Estado de São Paulo. Elas não foram julgadas ainda em mérito, elas foram preliminarmente apreciadas e não foi concedida cautelar. Ou seja, existe uma possibilidade do judiciário ainda rever todos esses atos que levaram aí ao embasamento dessa privatização. Aí a gente tem o quê? Basicamente, para a população, insegurança jurídica. Então, o ato foi concluído, o processo vai continuar em andamento, mas nada impede que daqui a meses ou anos, quem sabe, tudo isso venha a ser revisto ou de alguma forma temperado, equacionado, né? Então, isso é muito importante. Além disso, eu acho que faltou, né, isso aí evidente, ainda que o judiciário considere inválidos todos os atos, eu acho que é inegável que, não obstante tenha havido a legitimidade das urnas, o processo não contou com uma participação popular efetiva, como deveria obrigatoriamente ter contado. Para além disso, a Constituição do Estado de São Paulo fala expressamente que a concessão dos serviços de saneamento básico, que a prestação do serviço de saneamento básico deve ser feita por empresas majoritariamente estatais, que são as sociedades de economia mista, como é a Sabesp. Portanto, para privatizar, para que deixe de ser prestado por uma empresa majoritariamente estatal, teria que se ter procedido a uma alteração da Constituição. Essa alteração não foi feita. A aprovação da privatização foi feita por uma lei comum, que tem um processo legislativo muito mais solto, muito menos rígido, que exige menos votos, menos suporte parlamentar, enfim, menos discussão, em suma. Então, esse, para mim, já é um vício de origem bastante delicado, que já foi, inclusive, levado à justiça, né? A parte aí dessa questão da pouca ou quase nenhuma ou insuficiente envolvimento, participação efetiva da sociedade civil. Houve algumas audiências públicas? Houve, mas uma discussão efetivamente a gente não viu. E isso, no meu modo de ver, quando a gente está falando de uma democracia, é algo bastante prejudicial, bastante preocupante. Mas, de novo, quem vai dar a última palavra é o judiciário, e o ruim dará. Não teremos ainda, o processo terminou, né? Caminhou, e daqui a um tempo a gente pode aí ter uma mudança, como a gente viu acontecendo na lei das estatais, que depois houve uma revisão com relação à possibilidade de nomeação de parentes ou não, já tinha ou líderes partidários, e já havia líderes partidários nomeados. Então, essa, infelizmente, parece ser uma marca do nosso país, que nos leva, mais uma vez, uma descrença nas instituições, a uma crise aí de confiança generalizada, uma pena. Já imaginou, Paulinha? Privatiza essa Sabesp, depois a justiça vem, né, reverte esse processo por alguns vícios. Fato é, Laura traz aqui, claro, de forma brilhante esse resumo, né, esse verniz jurídico e técnico, mas para o cidadão, né, Paulinha, fica aquela pergunta, vai melhorar o serviço na ponta? Né, o governador Tarcísio tem essa... mais caro, vai né? ficar mais caro, vai ficar mais barato, a gente vai ter um serviço melhor. É uma bandeira do governador Tarcísio, como Laura bem trouxe. E aí, Paulinha, o que você traz pra gente? Olha, é isso, essa desconfiança. Acho que existe uma crença de que o que é privado é melhor do que o público, né? Eu acho que já várias experiências provam que não, né? Em São Paulo mesmo, o Poupa Tempo é das coisas mais eficazes que existem e é público. E na privatização, a gente tem a Enel, que já deixou o paulistano aí sem luz durante muito tempo, sem, enfim, nenhuma assistência, provando de que nem sempre a privatização é o melhor caminho. Então,
tá todo mundo aí meio que tentando entender o que é que vai acontecer. De acordo com a equipe do Tarcísio, a gente não vai ter aumento, né, da tarifa, mesmo porque eles fizeram aí essa questão de um fundo para essa redução tarifária, né, que vai cobrir o que precisa ser investido pela empresa que agora seria a majoritária na Sabesp. A gente tem também essa questão que é jogada pelo governo Tarcísio da antecipação da universalização do saneamento básico, que acho que a Laura trouxe aqui. Eu também acho que é uma obrigação do Estado, né? Não devia ser barganha para privatizar uma coisa ou outra. Mas, de forma prática, se isso de fato acontecer e beneficiar a população, que bom, pelo menos que beneficie, né, e que seja cumprido. Mas, se a gente for analisar, parece que essa operadora Equatorial, ela já tem uma ação que acontece no Amapá, né, ela já assumiu a concessão de serviço de água e esgoto no Amapá, e lá, por exemplo, parece que já tivemos 3 reajustes ali na tarifa de água. Então, assim, é claro que a gente quer a melhor prestação de serviço possível, a gente quer pagar o menos possível, porque está todo mundo apertado com o seu dinheiro, mas a verdade é que a gente fica bastante no escuro, assim como trouxe a Laura, essa insegurança jurídica, essa falta de transparência também nos deveres das empresas que assumem e de como a gente pode reivindicar, né? A gente sabe que o governo vai ter veto, por exemplo, para mudanças que aconteçam ali, mas os termos desse contrato, eles não são muito conhecidos, e depois quando a gente tem episódios, por exemplo, como falta de energia, no futuro uma falta de água, por exemplo, uma escassez, como é que nós, como usuários, vamos poder reivindicar por um direito que deveria ser garantido pelo Estado? Sim. Eu acho que essa que fica a pergunta para qualquer caso de privatização. Para concluir rapidamente, Laura, eu vi que você fez ali uma negativa em determinado momento, algum ponto que você traz para a gente? Não, na verdade eu só queria registrar que a Sabesp, ela é reconhecida por ser uma empresa de excelência, né? Apesar, né, sendo uma empresa estatal, ninguém questiona a eficiência dela, o que a gente não vê em muitos outros lugares. Então me causa uma certa estranheza, por que a gente vai privatizar o que está bom, né? E nos outros estados ninguém tem interesse em melhorar o saneamento, né? E registrar também que existem questões éticas bastante delicadas, né? Porque questiona-se o valor que foi colocado como sendo um valor abaixo de mercado, e uma questão de conflito de interesses, né, porque o conselho que estava ali, integrantes do conselho que decidiram pela privatização, eram integrantes da empresa que se candidatou a participar do processo. A AGU, inclusive, se manifestou favoravelmente à existência desse conflito de interesses e favoravelmente a essa subcotação da empresa, digamos assim, essa subavaliação. Então, no meu modo de ver, o cidadão paulistano, o cidadão paulista em geral, já sai perdendo aí nessa história. Meninas, para encerrar o nosso debate de hoje, eu vou trazer um ponto que é um ponto que me causou até bastante... eu realmente não entendi, mas tem uma movimentação bastante grande em Barcelona, na Espanha, contra os turistas. Os moradores estão achando que a movimentação de turistas está muito intensa. Olha só, e agora eles estão tentando aí aprovar algum tipo de limitação, seja, por exemplo, a limitação de aluguéis de curta temporada. Já pensou se isso acontece aqui no Brasil? Por exemplo, lá no Rio, se os cariocas falam, não, tem muito turista aqui nas praias de Copacabana, a gente vai limitar aqui o acesso a turistas. É um ponto bastante intrigante, né, Paulinha? É intrigante mesmo porque na época da pandemia, a Espanha teve um problema sério ali, né? Porque com essa economia bastante galgada no turismo, com a questão da falta de turistas, né? O impedimento dessas viagens, o país percebeu que talvez fosse interessante também olhar para outros lados. Havia meio que uma promessa disso, mas com a liberação e a volta do turismo, a Espanha tem aí os seus gráficos crescentes, cada vez mais turistas ali nas Ilhas Baleares e também em Barcelona, e com projeção de crescer ainda mais, né? Só que o que acontece? Isso acaba mudando o ritmo da cidade para quem mora na cidade. Então, encarecendo, porque o comércio local fica bastante voltado para o turista e com preços mais elevados. Essa questão também da falta de imóveis para as pessoas morarem, alugarem. Então, esses imóveis mais voltados
para quem vem ficar uma temporada, uma curta temporada e tal. E aí o cidadão local está cobrando ações, e aí até foram divulgados aí alguns passos, entre eles tirarem cerca de 10 mil licenças, né, para que funcione ali no sistema Airbnb, taxa para quando chega aqueles cruzeiros grandes aumentarem e tal. Só que é uma matemática complicada, né? Porque o turismo compõe ali o PIB do país, ele leva realmente dinheiro, injeta dinheiro, mas ao mesmo tempo furta essa vida do cidadão, né? O cidadão é quem tá se incomodando, tipo, tá difícil pra gente, a gente não tá encontrando aluguel e o ritmo da cidade fica complicado para quem mora. Ô Laura, até onde o Estado pode ir limitando, né, o turismo, limitando a chegada de turistas? Então, Murilo, a gente não pode esquecer, de uma forma ou de outra, o turismo é uma indústria. E como uma indústria, ela precisa ser regulamentada. Não é algo que pode ficar assim, ó, Deus dará, cada um faz como quer, porque senão a gente realmente vê que em alguns lugares existe um sofrimento, existe inclusive um comprometimento da cultura local. Você tem uma descaracterização de alguns lugares, né? Pode causar surpresa, mas desde 2017 já existe uma discussão bastante grande sobre o overtourism, né? Essa questão de invasão verdadeira. Vejam Veneza. Veneza está afundando, simplesmente, a começar daí, né? E realmente a cara da cidade muda, o ritmo da cidade muda, as pessoas, os moradores muitas vezes não têm nem como se deslocar de um lugar até outro, tamanho é o fluxo de turistas. Então, eu acho que tem que haver uma regulação, eu acho que deve haver uma regulação e que é possível fazer essa regulação, né? Essa ideia das taxas, a gente está vendo, inclusive, aqui no litoral sul de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, já existem algumas praias que cobram taxas para as pessoas passarem os dias, né? Eu acho que a própria Veneza também já começou a fazer isso. Essa questão da limitação de pessoas, da limitação ou estabelecimento de um período mínimo para locação de imóveis. Eu acho que é algo importante porque senão isso aí simplesmente vão ficar os prédios, agora a cultura vai desaparecer e é evidente que quando se tem um foco exclusivamente na economia, na questão econômica, que é inquestionável, que o turismo traz recursos, você tem um comprometimento, por outro lado, que pode ser muito mais nefasto do social, daquela comunidade, daquelas pessoas. Inclusive, queria deixar uma sugestão aqui, tem um documentário bastante interessante que trata dessa questão, que chama Crowded Out, The Story of Overtourism, lotação, né, a história do excesso de turismo. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, é rápido, está disponível no YouTube, porque a gente, no primeiro momento, à primeira vista, isso aí causa muita estranheza, mas faz sentido porque sempre tem o outro lado da moeda, né?